Bom dia, mulheres abençoadas, paz seja com todas. Desejo que vocês estejam bem. Desejo muito que Deus esteja falando ao coração de vocês através dessas ministrações. Hoje é o nosso quarto dia, a nossa quarta mensagem a respeito das mulheres da Bíblia. E nós estamos aprendendo, né, o que pode haver em comum entre nós e elas, né, o que nós podemos aprender com as mulheres da Bíblia, o que nós podemos ter de exemplos bons e ruins através das mulheres da Bíblia, essas mulheres que eram mulheres normais, mas que o Senhor decidiu escolhê-las para fazer parte da história dele. Amém? Então Deus nos escolheu. Se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, se nós estamos tendo acesso às promessas de Deus, é porque Deus nos escolheu. Amém? E Ele deseja que nós também o escolhemos. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos amou primeiro. Então o Senhor nos amou primeiro e é por isso que essa palavra está chegando ao nosso conhecimento. Só que nós precisamos corresponder ao amor de Deus. Amém? Então vamos para a palavra de hoje. Eu desejo mais uma vez, eu estou orando para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Nós vamos falar de Raabe. E a história dela está relatada no livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 13. Diz assim: Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: Sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar esta terra a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados, pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu o caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Sabemos também o que vocês fizeram a Seom e a Og, reis dos amorreus, no outro lado do Jordão. Como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Agora só peço que jurem pelo Senhor que vão ter misericórdia da minha família, como tive de vocês, e que quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro para proteger a vida de meu pai, da minha mãe, bem como dos meus irmãos e irmãs e tudo o que pertencem a eles. Salvem as nossas vidas. Amém? Então aqui a Bíblia fala que Raabe, ela recebeu na casa dela 2 espias. Josué era líder do povo de Israel, Moisés já tinha falecido e Deus levanta Josué para conduzir o povo à terra prometida. Josué manda 2 espias irem a Jericó para espiarem a terra, para ver como que eram os portões, para ver como que era a segurança da cidade, para ver mais ou menos como que eram as estratégias de guerra deles. Enfim, eles foram para lá para trazer notícias, para Josué ter uma base, para Josué poder, para ele poder estudar uma estratégia para entrar em Jericó, para atacar a cidade de Jericó, certo? Então, esses 2 espias foram para Jericó e lá na cidade eles foram para a casa de Raabe, a casa da prostituta. Imagino eu que eles escolheram a casa da prostituta justamente para não levantar suspeita, né? Porque o que faria os homens de Deus na casa de uma prostituta? Não combina, né? Venhamos e convenhamos que se nós vermos isso hoje, né, muitos até duvidarão que eles estarão ali a serviço de Deus. Mas independente disso, esses espias foram para a casa da prostituta
E ela falou para eles: nós ouvimos falar do Deus de vocês, nós estamos apavorados porque a gente soube que ele abriu o mar, que vocês passaram a pés enxutos. Nós sabemos que ele destruiu os reis dos amorreus e, e nós estamos com muito medo. Mas eu peço para vocês, né, assim como... Não, aí antes disso, antes dela falar isso para ele, o rei de Jericó soube que tinha espias na terra. E ele mandou os soldados começarem a vasculhar a cidade, a procurar nas casas aonde que esses espias estavam escondidos. Raabe pegou eles e colocou eles no terraço, escondeu eles no terraço da casa dela. Quando os soldados chegaram, ela disse para eles: eles vieram sim aqui, mas já foram embora. Então, aí depois, né, mais tarde, antes dos espias dormirem, ela subiu no terraço e foi conversar com eles. Olha, eu sei quem é o Deus de vocês, nós estamos com muito medo e por isso eu decidi fazer uma aliança com vocês. Eu sei que o Deus de vocês, que é um Deus supremo, ele vai entregar Jericó na mão de vocês. Então eu fiz isso para que a gente faça uma aliança. Assim como eu protegi vocês dos soldados, assim como eu dei cobertura para vocês, eu peço que vocês guardem a minha família, que vocês protejam a minha família, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, meus irmãos e tudo que é deles. Protejam a vida deles. Foi o que Raabe propôs para eles. E eles fizeram: não, tá bom, né? Já que você nos guardou, já que você nos deu cobertura, nós também vamos guardar a sua vida e da sua família. Porém, a sua família tem que estar dentro da casa no dia que a cidade for invadida, certo? Certo. Raabe pegou uma corda vermelha, colocou na janela para que os espias descessem, para que eles fugissem pela janela, pelo muro. Raabe morava em cima do muro da cidade. As cidades naquela época, elas eram cercadas por muros. E esses muros eram muito largos, dava para construir casas em cima desses muros. Então a casa de Raabe ficava em cima do muro. E então tinha um acesso mais fácil para fuga. Então ela colocou uma corda vermelha na janela e eles, né, iam descer por aquela corda. E eles disseram para ela: quando nós atacarmos a cidade, essa corda tem que estar na janela para nós sabermos qual é a sua casa. E nós precisamos também que todos estejam dentro da casa, para que nós possamos proteger vocês. Ou seja, gente, se não tivesse aquela corda, eles não saberiam qual era a casa. Se não tivesse todo mundo dentro de casa, como que eles iam saber para proteger, né, para que eles não morressem? Então eles fizeram esse acordo e assim foi feito. Quando a cidade, quando Deus deu a ordem para Josué, como que seria feito, quando Deus deu a estratégia, Deus disse para Josué que era para ele rodear a cidade durante 6 dias. Ou seja, durante 6 dias, o exército de Israel, eles ficavam dando volta em torno da cidade. E no 7º dia era para eles darem 7 voltas. Aí eu fico pensando, né? Imagina a agonia de Raabe vendo o exército de Israel rodeando a cidade. Ela não sabia que seria uma volta por dia durante 6 dias e que seriam 7 no último dia. Eu imagino que ela ficava agoniada, achando que eles iam atacar a casa, né, a cidade a qualquer momento. Aí ela poderia pensar: será que eles realmente vão cumprir com o acordo? Será que eles não vão nos destruir? Né? Então eu penso que deve ter sido muito sofredor esses 7 dias para Raabe, né? E no 7º dia pior ainda, que foi diferente dos outros 6 dias. Nos outros 6 dias eles deram uma volta e foram embora. No 7º dia eles deram a primeira, deram a segunda, deram a terceira. Eu imagino Raabe clamando a Deus o tempo todo. E é isso que nós devemos fazer, né? Nós precisamos clamar a Deus quando as coisas estiverem acontecendo e a gente não estiver entendendo por que está acontecendo daquela forma. Eu imagino que Raabe estava esperando que eles viessem com uma tropa, com uma cavalaria, invadisse a cidade, derrubasse o portão,
né? Não que eles ficassem dando volta né, na cidade, nos muros da cidade. Isso não é estratégia de guerra, humanamente falando, mas foi uma estratégia de Deus. Às vezes Deus nos dá estratégias que a gente não entende, mas nós precisamos obedecer, ainda que seja a coisa mais bizarra do mundo. Deus, ele não trabalha de forma natural. Deus não trabalha de forma normal. Deus trabalha no sobrenatural. Deus mandou que aqueles soldados dessem 7 voltas, 6 voltas, e na 7ª volta que eles gritassem. Gente, aqueles muros caíram. Como eu já disse, aqueles muros eram extremamente largos, não era o muro da minha casa, né? Que sei lá, né? Os cavalos talvez derrubassem. Não, era um muro extenso, era um muro muito largo, era um muro muito firme, tinha casas construídas em cima. Então, Deus, ele agiu de forma extraordinária derrubando aqueles muros. Aí você imagina para Raabe, talvez de alguma forma, ela vendo por uma janela, por uma fresta, não sei, ela vendo o muro de Jericó caindo e as casas em cima do muro desabando também. E ela pensando, meu Deus, e a minha casa? Né? Ou deuses, talvez ela nem chamasse por Deus ainda, talvez ela chamasse pelos deuses deles, né? Então imagina o desespero dela. Às vezes nós estamos vendo as outras casas caindo, como nós estamos vendo agora, nesse tempo de pandemia, quantas famílias atingidas pelo desemprego, quantas famílias atingidas pela morte, quantas famílias atingidas pela tragédia, porque as famílias não estão acostumadas a ficar todo mundo preso, todo mundo junto. Segundo as estatísticas, aumentaram as agressões contra a mulher, contra a criança. Por quê? Porque as famílias não estão acostumadas a isso. E era bem o que Raabe estava vivendo, né? Eles ficaram dias ali presos dentro de casa, porque eles não sabiam qual era o momento que a cidade ia ser invadida. Então eles ficaram presos dentro de casa. Ela viu, né, no momento do ataque, no momento em que Deus começou a derrubar os muros de Jericó, ela viu as outras casas caindo, né? E assim que nós estamos vendo também, mas creia no Senhor, confia no Senhor, né? Aquilo que Deus te prometeu continua de pé, não é a pandemia que vai mudar os planos de Deus, não é a pandemia que vai apagar as promessas que o Senhor fez na sua vida. Talvez você esteja desempregado, talvez você começou uma faculdade e veio a pandemia, talvez você montou uma empresa, abriu uma loja e agora, justamente agora, né, na hora que você pensou que ia, veio a pandemia. Mas fica tranquila, fique em paz, porque Deus está no controle dessa situação, Deus está no controle. Deus não vai deixar faltar o alimento na sua casa. Clame ao Senhor, confia no Senhor. Amém? Raabe, mesmo com medo, eu acredito que ela confiou na aliança que ela fez com aqueles homens, porque ela ouviu falar do Deus poderoso que eles serviam. Então nós também, nós sabemos do Deus poderoso que nós servimos. Você talvez que esteja vendo esse vídeo, talvez você não conheça esse Deus poderoso, mas eu estou aqui te apresentando um Deus poderoso, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que atacou os egípcios com pragas, o Deus que fez chover fogo do céu, enfim, Deus fez tantas coisas extraordinárias, o Deus que ressuscitou Dorcas, o Deus que guardou Moisés da morte, livrou Moisés da morte. Esse é o mesmo Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que nós servimos. Então eu estou te apresentando esse Deus, confia nesse Deus, clame por esse Deus, chame por esse Deus e você vai ver as mãos dele sobre a sua vida. E Raabe viu a mão do Senhor sobre a vida dela. Ela cumpriu a parte dela, a fita vermelha ali ficou, né, a fita não, a corda ficou ali na janela da casa dela. Eles sabiam então onde era a casa dela e Josué falou assim: não se esqueçam de proteger a prostituta Raabe e a família dela, cumpram o acordo que nós fizemos. Então nosso Deus é um Deus de palavra, ele promete e ele faz, né? Aqui Josué está representando o Senhor, ele fez uma promessa, né, por conta da aliança que os espias fez com ela, e eles cumpriram essa promessa. Então faça uma aliança com Deus,
né? E você vai estar protegida, você vai estar guardada. Eu não estou aqui dizendo que não vai acontecer nada ruim com você, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, né? Então, se Jesus venceu, ele também nos fará vencedores, porque Jesus também disse, a palavra de Deus também diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mesmo em meio às lutas, às adversidades, o Senhor nos faz vencer cada uma delas. Amém? Então, Raabe, ela foi salva pela família, por Josué, pelo exército de Josué. Ela foi salva porque ela fez uma aliança com os servos de Deus e os servos de Deus cumpriram a aliança. Quando a guerra acabou, que a cidade foi tomada, né, que os israelitas tomaram posse da cidade de Jericó, Raabe, ela tinha o direito de seguir a vida dela em paz. Ela poderia pegar a família dela e ir embora dali, porque afinal de contas o acordo não era ela seguir eles depois. O acordo não era ela servir o Deus deles depois, né? Então ela cumpriu a parte dela no acordo, eles cumpriram a parte deles, então podia cada um ir para o seu lado, que o acordo estava ok. Mas não foi isso que Raabe fez. Raabe decidiu servir o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus de palavra que promete e faz. Muitas pessoas, elas vão para a igreja, elas fazem votos com Deus, elas fazem promessas para Deus porque elas querem uma bênção, mas quando elas recebem a bênção, elas simplesmente dão as costas para Deus, elas simplesmente vão embora. Por quê? Porque essas pessoas só querem a bênção, elas não querem o abençoador, elas não querem o dono da bênção. Então, que nós possamos ter o exemplo de Raabe, né? Não busque só a bênção, busque o abençoador. Amém? Como eu já disse aqui, Raabe tinha uma casa em cima do muro, ela vivia em cima do muro. E quantas de nós vivemos em cima do muro, né? Olhando para as coisas de Deus, querendo Deus, paquerando Deus, né? Eu amo ir na igreja, eu amo ouvir a palavra, eu amo uma pregação no YouTube, eu amo ouvir louvores, mas compromisso com Deus não. Aí ser crente já, né? Aí já pesa, né? Então muitas vezes nós vivemos em cima do muro. Raabe, de um lado, ela ouvia falar de um Deus poderoso que abriu o mar, que fez coisas extraordinárias. Do outro lado, ela tinha a vida comum dela. Ela ganhava dinheiro fácil, entre aspas, porque na minha opinião não deve ser fácil ser uma prostituta, né? Então, de um lado tinha Deus e do outro lado tinha a vida dela. Então, Raabe precisava descer do muro. Ela não podia ficar ali dividida entre duas coisas. Ela precisava tomar um posicionamento. O Senhor, nesta manhã, Ele te convida a tomar um posicionamento. De que lado você está? O Senhor te convida a descer do muro. O Senhor te convida a fazer uma aliança com Ele. Raabe desceu do muro literalmente. Ela passou a não morar mais em cima do muro. Ela foi morar nas tendas, ela foi morar junto com o povo de Israel, junto com o povo de Deus. E maravilhosamente Deus preparou um servo de Deus para se casar com ela. Um dos moços que... Não, eu não vou falar isso porque eu não tenho certeza. Deleta essa parte, tá? Então ela se casou com um servo de Deus, com Salmo, e ela entrou para a linhagem de Jesus, né? Raabe passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Se você ler a genealogia de Jesus, você vai ver o nome de Raabe lá. Se você ler Hebreus 11, uma listagem dos heróis da fé, Raabe está lá, né? E então Deus escolheu Raabe. Deus, eu creio, lógico que eu creio, que foi Deus que conduziu esses espias à casa de Raabe, né? Deus estava dando uma oportunidade para Raabe conhecer o Deus de Israel. E Raabe não desperdiçou, ela abraçou a oportunidade.
Deus está te dando essa oportunidade hoje. Desça do muro, porque Deus, Ele não está no muro. Nós precisamos escolher qual é a posição que nós estamos. A palavra do Senhor diz que os mornos serão vomitados. É melhor que fora quente ou frio, diz a palavra de Deus. Ou a gente ferve na presença de Deus, ou a gente é frio de tudo, não conhece, não tem, entendeu, conhecimento de nada. Ou é quente ou é frio, né? Porque o julgamento para aqueles que são frios, que não conhecem, que não tiveram oportunidade, vai ser menos pesado, né? Agora, se a gente for morno, se a gente conhece, se a gente paquera o Senhor, se a gente gosta das coisas, é legal, mas eu não quero aliança, aí os mornos serão vomitados. Então o Senhor está te convidando a fazer uma escolha hoje. A escolha de Raabe mudou a vida dela, deu um marido para ela abençoado, deu filhos para ela, a família dela foi salva, o pai, a mãe, os irmãos. Talvez o convívio de Raabe com a família não era dos bons, porque ela era uma prostituta, talvez a família não aceitasse, né? Então talvez era uma família bem desestruturada, mas Deus mudou a história de Raabe, da família dela. E será que não é isso que Deus quer fazer com você? Aliás, será não? É isso que Deus quer fazer com você. É isso, foi isso que Deus fez na minha vida. É isso que Deus está fazendo na minha vida. No meu livro, Olhe para o Céu, Conte as Estrelas, eu conto o testemunho da minha mãe. A minha mãe vivia em cima do muro, assim, né, uma forma de falar. Minha mãe ia na igreja evangélica e minha mãe ia nas outras religiões, né? Então minha mãe não sabia a quem servir. Ela gostava da igreja, ela ia na igreja quando ela precisava, porém ela não abandonava a idolatria, a religiosidade, as vãs religiões, os falsos deuses. Minha mãe não abandonava. Deus permitiu que minha mãe tivesse um câncer e Deus uma certa vez falou com ela na igreja que ela estava em cima do muro, que de um lado tinha uma sepultura aberta esperando por ela, do outro lado ele estava de braços abertos esperando por ela. Qual dos lados ela escolheria? E para a glória de Deus, a minha mãe escolheu servir ao Senhor. A minha mãe desceu do muro e ela escolheu servir ao Senhor. E através da escolha da minha mãe, através da atitude da minha mãe, através da aliança que a minha mãe fez com Deus, a minha família foi sendo salva e a minha família gradativamente está sendo alcançada. Aquilo que era impossível para nós, Deus está fazendo. Era impossível, gente, eu servir a Deus. Eu odiava falar de Jesus. A Bíblia para mim era motivo de piada. Eu não respeitava as coisas de Deus. Eu não acreditava em Deus. Eu não tinha temor nenhum. As pessoas vinham me evangelizar, vinham falar de Jesus. Para mim era motivo de briga. Mas através da atitude da minha mãe, através da aliança que a minha mãe fez com Deus, Deus foi alcançando a minha família, a família do meu marido, que já era conhecedora da palavra, eles oraram pela minha vida e aqui estou eu, falando desse Deus lindo para vocês, falando desse Deus maravilhoso. Então eu te convido hoje a descer do muro, desce do muro, sai da indecisão, decida servir a Jesus. Olha a época que nós estamos vivendo, época de tantas tragédias, tantas desgraças, tantas mortes, doenças, guerras. Isso são sinais da volta de Jesus. Então nós precisamos decidir servir ao Senhor, nós precisamos lutar pela nossa família, pela nossa casa. Em nome de Jesus, o Senhor te convida a descer do muro. O que há em comum, o que pode haver em comum entre nós e Raabe? A fé. Ela ouviu falar de um Deus poderoso e ela decidiu fazer uma aliança. E hoje você está ouvindo falar desse Deus poderoso. Faça uma aliança com ele. O que pode haver em comum entre você e Raabe é
fazer uma aliança com Deus, apagar o seu passado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa se você já foi crente um dia e você pecou, você adulterou, você caiu. Não importa, não interessa o que você fez. Deus não está preocupado com o nosso passado. Deus está preocupado com o nosso futuro. Deus quer que nós estejamos na lista da genealogia de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que todos quanto o receberam serão chamados, serão feitos filhos de Deus. Então nós não somos filhos de Deus, é mentira, né? Dizem que todo mundo é filho de Deus, não é. A Bíblia diz que todos são criaturas, nós somos feitos, né, por Deus, criaturas de Deus. Porém, nós passamos a ser filhos quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós passamos a ser filhos de Deus. Então, aí sim, nós entramos na genealogia de Jesus. Raabe entrou na genealogia de Jesus porque ela fez uma aliança com Deus. Ai, gente, esse Deus é tão tremendo, esse Deus é tão maravilhoso. Deus está me dando o nome das mulheres. Deus me deu o nome das mulheres, mas Deus não fala para mim o que é para mim pregar. E eu fico surpresa conforme Deus vai trazendo. Eu não planejo, gente, falar nada disso. Eu faço esboço, tá tudo no caderno, mas vocês veem que eu não leio. Eu não consigo, porque é o Senhor que me direciona a falar. Então, se Deus está falando com você, desce do muro, em nome de Jesus, desce do muro. Deus está te dando a oportunidade. Talvez você já teve Covid, você já passou pela Covid, Deus te curou, você está aqui ouvindo essa palavra. Então, desce do muro em nome de Jesus, abandona a idolatria. Abandona os falsos deuses e sirva somente Deus. Leia Josué 2. Raabe fala que ela ouviu falar de um Deus que é poderoso, está acima dos outros deuses. Então não há outro Deus como o nosso. E eu não estou falando do Deus da igreja evangélica, eu estou falando do Deus da Bíblia. Leia a Bíblia para você aprender com Deus o que Ele quer de você, o que é necessário você fazer. Né? Tem religiões ensinando coisas boas, porém, não é Deus que está ensinando. A palavra do Senhor diz que Satanás ele se transfigura até em anjo de luz. Então, aparentemente pode ser bom, mas não é de Deus. Então nós precisamos ler a Bíblia para saber o que nós devemos fazer, em quem devemos acreditar. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, só Ele é o caminho, não é todos os caminhos, é só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Eu não sei em que religião acreditar. Jesus é a verdade. Ele é a vida. Não há vida após a morte sem Jesus. Após a morte sem Jesus é morte eterna, é tormento eterno. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Como que eu conheço Jesus? Como que eu conheço essa verdade? Através da Bíblia. Né? Lá em João 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Amém? Então leiam a Bíblia, aprenda com Raabe, desça do muro, em nome de Jesus, e sirva o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi Alá que abriu o mar, foi o Deus de Israel. Não foi o padre, não foi o pastor, foi o Deus de Israel. Conheçam esse Deus poderoso através da Bíblia. E como que a gente faz para conhecer esse Deus poderoso? Jesus. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus é o caminho que leva a Deus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Beijo, Deus abençoe e até amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?